Uma boa parte do controle do seu diabetes começa em você evitar grandes picos na glicose que acontecem depois que a gente se alimenta. Esses picos você rapidamente vai perceber que dependem bastante do que tem no seu prato. Acho que todo diabético já conhece certas comidas que fazem picos enormes e outras que fazem picos bem menores. Um dos pratos brasileiros que mais fazem picos de glicose depois das refeições é justamente o arroz branco. E nesse vídeo eu quero falar para você sobre algumas alternativas de grãos melhores nesse aspecto. Então, vamos ver se você topa trocar o arroz por outro tipo de grão na busca por um controle glicêmico melhor? Vem aprender com a gente logo depois da vinheta. Saudações metabólicas, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Guilherme Marquezini, eu sou médico endocrinologista. Neste canal a gente tenta ajudar os diabéticos a alcançarem resultados muito melhores com menos medicamentos. A famosa reversão do diabetes tipo 2, que pode reverter tanto até que ele entre em remissão. Remissão é quando você não consegue mais encontrar as marcas do diabetes, da glicose e da glicada elevados num paciente que nem usa mais medicamentos. Acredite, isso pode acontecer. Então eu sugiro que, se isso for do seu interesse, já sabe, né? Inscreva-se, liga o sininho, acompanhe os nossos conteúdos semanais, 2 a 3 vídeos novos direto. Hoje eu quero falar com vocês sobre o arroz branco. O arroz acaba sendo um grão bastante diferente de vários outros. Hoje em dia está até distante das pessoas, mas será que você já viu um pé de arroz? O arrozal, realmente? Como é que é o grão lá na natureza, lá no pé de onde ele veio? O arroz acaba sendo um grão incrivelmente cascudo. Ele lembra muito o próprio grão de trigo, com aquela casca dura que nós humanos não vamos conseguir comer, senão a gente passa muito mal. E justamente por isso, assim como o trigo também, ele precisa de várias etapas de processamento para se tornar comestível. Então, a principal característica do arroz branco é que justamente ele passa em máquinas, em algumas sequências de procedimentos, para retirar toda camada de casca possível desse grão. Então não só a gente tem aquela casca fibrosa, bem dura, bem firme por fora, mas a gente tem uma outra película que envolve aquela parte branquinha do grão. Quando você come o grão com essa película, você chama de grão integral. E você ainda tem um terceiro componente, que é o germen do arroz, como tem outros germens de trigo e de outros grãos também. No arroz branco, isso é totalmente retirado e vai virar outra coisa. Tanto a casca como o germen vai virar geralmente comida de animais. E o que resta para nosso consumo é aquele miolinho branquinho que você vê lá no saco no supermercado. O que resulta desse processamento todo, desse refinamento, é como se fosse um grão refinado. Resulta que a quantidade de amido, resulta que uma boa parte tanto das fibras como dos minerais e das vitaminas que todas as plantas têm, no arroz elas são retiradas justamente na casquinha. E o que resta é a parte da reserva de energia desse grão, o famoso amido, que é aquela parte branquinha que a gente põe na panela, dá uma encharcada nela e adoramos comer todo santo dia nas principais refeições. É o costume do brasileiro. Para a gente entender o que significa comer arroz branco e principalmente falar em alternativas ao arroz, vamos entender primeiro quais são as características. Vamos tentar dar números para essas coisas. Se você for na internet e colocar arroz branco, tabela nutricional, você vai ter o seguinte: o arroz quando está seco no pacote e você pega 100 gramas de arroz, eu vou pegar 100 gramas sempre para a gente poder comparar, né, um grão com o outro. 100 gramas de arroz branco tem 80 gramas de amido. 80% é a nossa principal fonte de açúcar e nós não temos os revestimentos de fibras para ajudar na digestão, para lentificar essa digestão. O que resulta quando esse arroz vai para a panela é que ele fica bem fofinho, bem fácil de diluir na sua boca, a digestão fica muito rápida e muito açúcar entra muito rápido. Quem fizer uma fitinha, um exame de dedo após uma boa porção de arroz, deve perceber que a subida é grande, rápida. Embora seja interessante pegar o arroz seco para a gente ter uma ideia dos componentes antes do preparo, é bom colocar também o arroz já cozido nessa história. Então entra no mesmo aplicativo, no Google, e pede lá para ver 100 gramas de arroz cozido. 100 gramas de arroz branco, já depois de passar pela panela, tem praticamente 30 gramas de carboidrato. Por que diminuiu tanto? Porque foi encharcado. Muita água entrou e pesa, né? A gente está falando de peso igual. 100 gramas agora tem muita água. Então
Então você tem 30 gramas de amido e repara no número das fibras, 0 ponto coisinha, praticamente nada de fibra, já que todas elas foram retiradas nas várias camadas desse grão. Vamos falar agora de substitutos para o arroz branco? Você com certeza já escutou falar em trocar arroz branco pelo arroz integral. O arroz integral tem uma películazinha a mais em volta de cada grão, é o que dá aquela corzinha amarelinha, uma firmeza um pouco maior na hora de mastigar e um pouquinho mais de fibras. Quando eu vi essa informação aqui, eu confesso que eu quase caí de costas. Começando então por 100 gramas de arroz integral agora, seco, ao invés de 80 gramas de carboidrato, agora a gente tem 77. Pessoal, sério, 77 contra 80, você acha que isso vai fazer grande diferença no seu diabetes? E mesmo quando a gente coloca na panela e encharca o bichinho para poder comer, ao invés de termos 27 gramas, 28 gramas de carboidrato no arroz integral, com 0 de fibra, agora a gente tem 23, 24, com 1 ponto coisinha de fibra. É um pouco a menos? É, mas é o que vai ser capaz de causar uma grande revolução no resultado do seu diabetes? Provavelmente não. Eles não são diferentes o suficiente, são muito mais parecidos, apesar da grande diferença no sabor, na textura, gastronomicamente falando, eles estão bem diferentes sim. Quer dizer que não vale nem a pena trocar? Provavelmente você não vai perceber grandes diferenças na sua glicose. O que vai fazer mais diferença é quanto arroz você vai colocar no seu prato, isso sim. Vamos falar de um grão que está na moda. Eu dei uma rodada na internet procurando vídeos sobre grãozinhos para vocês e achei recomendações de que o diabético deve comer quinoa. Quinoa é um grão já exótico, você não acha em qualquer lugar. Coisa de 20 anos, 10 anos atrás, ninguém falava desse negócio, entendeu? Mas agora vem com força total, querendo se aproveitar da sua falta de conhecimento. Sorte que a gente tem o Google para nos ajudar. Então quando você pega lá 100 gramas de quinoa, eu já vou pular direto ao ponto aqui, vou colocar a quinoa cozida. Lembra do arroz branco? Lembra do arroz integral? 100 gramas de quinoa cozida tem 26 gramas de carboidrato. E não pensa que é muito fibroso, não. 2 graminhas de fibra. Não te parece incrivelmente parecido a todos os outros arrozes? E se é tão parecido assim nos números, será que você pode esperar uma grande diferença na vida real, no que interessa lá na glicose da ponta de dedo? Uma coisa eu te garanto, por ser um grãozinho mais da moda, adivinha qual é o preço dele? O preço dele está entre 2 a 3 vezes mais do que o arroz branco. Então tá aí uma mini armadilha para você. Paga-se mais caro num grão diferente, mas benefício que é bom tem muito pouco. Duvida? Testa, faz as fitinhas antes e depois, quantidades iguais e me conta aqui depois então para a gente ver se funciona. Agora vamos falar de um que já é bem diferente. Não é comparável ao arroz, ele está mais para primo do feijão, mas todo mundo deve conhecer a lentilha. A lentilha é um grãozinho menor, mais cascudo, menos recheado, entendeu? Mas, como todo grão, o conteúdo principal é de amido. Vamos botar o número na tela. 100 gramas de lentilha cozida, pronta para consumo depois de ir para a panela, vai ter menos de 20 gramas de carboidrato. Lembra que o arroz era quase 30, já é pelo menos aí uns 30% a menos, mas tem um porém. Por ele ser tão cascudo e pelo grão ser consumido inteiro, ele tem muita fibra. Olha lá embaixo. Carboidratos totais contêm, as fibras são um tipo de carboidrato, estão contidas naquele número que eu acabei de mostrar. Como a lentilha tem 7 gramas de fibra e 18 gramas de carboidrato total, você precisa subtrair um número do outro. Na verdade, 100 gramas de lentilha na panela pronta para consumo tem somente cerca de 10 gramas de carboidrato. 1/3 do arroz. E aí sim você começa a ter muito mais chance de consumir lentilha numa quantidade moderada e ter um resultado visivelmente melhor. Esse pode ser um trunfo, uma tentativa que você deve testar. E para fechar, só para mostrar como pode ser bem mais simples do que você imagina, a gente tem o irmão do arroz, né? Aqui no Brasil, ninguém consome arroz puro, a gente gosta de arroz com feijão. E o feijão, justamente por ser meio priminho, né, meio próximo da lentilha, tem números muito parecidos. Pelos números aqui, vai ter ao redor de 15 gramas de carboidrato, mas lembra que dentro desse carboidrato você tem as fibras, que são um tipo de carboidrato que não vira glicose. Então, das 15 gramas de carboidrato total, você deve descontar 6 e vai acabar com menos de 10 gramas em 100 gramas de feijão. Tem muito mais chances do diabético conseguir lidar com essa quantidade de carboidrato. Lembra que ainda depende da quantidade, mas não só a carga, a quantidade de açúcar é menor, como a fibra torna a digestão um pouco mais lenta e o índice glicêmico também é menor. Então, quer substituir o arroz?
arroz. Não espere grandes diferenças com o arroz integral e muito menos com a quinoa. Agora, se você topar fazer uma refeição substituindo o arroz ou por feijão ou por lentilha, a chance de ter um resultado melhor é muito boa. Testa, porque tudo isso ainda sofre influência individual de cada um. Fica de olho no restante do seu dia, no que mais você pretende comer, respeita a sua banheira. Mas tá aí uma dica muito interessante para quem quer aprender, para quem quer testar e está disposto a fazer o necessário para alcançar resultados melhores e sonhar com usar menos medicamentos no futuro. Conta para mim o que você achou, conta para mim se dá para fazer essa substituição ou se o arroz é muito importante para você, mais importante até do que a sua saúde. Porque pensa, pessoal, no fundo a gente não está discutindo gastronomia. No fundo a gente está discutindo a sua saúde futura, concorda? Faça seus testes, suas experiências e volta aqui para me contar, hein? Toda semana temos 2 a 3 vídeos novos, eu espero você no próximo. Um grande abraço.